Hoje também? Seja Sempre, bem-vindo. sempre. Trabalho muito porque é para ter muito dinheiro. Obrigado, Rafael. Para mim é um prazer estar aqui na TBC e aproveito a oportunidade para cumprimentar toda a equipe da TV Brasil Central. É uma TV pública, patrimônio de todo o povo goiano, deve ser defendida por todos nós. E para mim é sempre uma alegria, um prazer poder participar aqui. E cumprimento também o Dr. Vinícius Maciel, advogado militante, grande advogado, a quem eu tenho o prazer de debater aqui no dia de hoje. Muito bem, olha só, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, em menos de 1 minuto, a PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes é a repórter Andressa Calassi. A proposta que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do Supremo Tribunal Federal foi aprovada por unanimidade pelo órgão colegiado em apenas 42 segundos. O texto foi apresentado pelo senador Orióvisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e recebeu voto favorável do relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Agora a PEC será encaminhada para o plenário do Senado. O texto veda a concessão de decisões individuais que suspendam a eficácia de lei, ato normativo com efeito geral, atos do presidente da República, do Senado Federal ou da Câmara. A PEC também estabelece que pedidos de vista devem ser concedidos coletivamente e por prazo máximo de 6 meses. Um segundo prazo poderá ser concedido coletivamente, mas limitado a 3 meses. Depois, o processo será incluído com prioridade na pauta de julgamentos. Hoje, no Judiciário, cada ministro pode pedir vista individualmente, sem prazo específico, o que possibilita sucessivos pedidos por tempo indeterminado. A aprovação da PEC na CCJ se deu após o ministro Nunes Marques suspender as quebras de sigilo de Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, aprovadas pela CPMI do dia 8 de janeiro. Diante disso, nós perguntamos para você de casa e para os debatedores: o Congresso acerta ao tirar os poderes do Supremo? Vamos lá, vamos começar com quem? Com quem quer tirar para o ímpar? Pode ser por mim, não tem problema não. Por Vossa Excelência, então. Doutor Bruno Pena, e aí, o Congresso acertou ou errou? Existem 2 situações em trâmite no Congresso Nacional. Existe uma PEC iniciada na Câmara dos Deputados que propõe que o Congresso Nacional tenha a prerrogativa de cassar decisões do Supremo Tribunal Federal quando ela, segundo o texto, excedeu os limites da Constituição. Existe esse processo, esse projeto que foi aprovado perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que discute a questão das decisões monocráticas e pedidos de vista. Com relação à primeira matéria, eu acho que é uma matéria que é uma perca de tempo, porque quem tem a prerrogativa de interpretar os limites da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Tão logo que essa PEC seja aprovada, se vier a ser aprovada, o Supremo tem a prerrogativa de declará-la inconstitucional. Então, com relação à primeira matéria, eu não vejo muito sentido, eu acho que ali está se consumindo o tempo do Congresso Nacional com a matéria evidentemente inconstitucional que não vai levar a nada. Com relação às decisões monocráticas e pedido de vista, eu acho que tem que haver uma maior discussão com relação a isso. Vou dar um exemplo prático. Existe um vereador de Goiânia cassado recentemente, o vereador Paulo Henrique da Farmácia, por uma decisão monocrática do ministro Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral. Isso depois do plenário, de forma colegiada, por unanimidade, num processo idêntico, afastar essa decisão de cassação e manter o mandato do vereador. Ou seja, um ministro monocraticamente passou por cima do entendimento do plenário, que é o órgão soberano da corte, cassou o mandato de um vereador, mandou cumprir imediatamente a decisão antes de submeter isso ao plenário. É preciso estabelecer
limites para esse tipo de postura. A palavra final da corte tem que ser do plenário, tem que haver uma decisão colegiada e é importante que haja limites para o pronunciamento monocrático de ministros das cortes superiores. Doutor Vinícius Maciel, concorda ou discorda? A situação tem que analisar o contexto geral. Qual é o problema? O Congresso reage contra o Supremo por aquilo que eles entendem como não de competência judicial, que é questão do aborto, questão das drogas e questão do marco temporal. Agora, qual o contexto em si? Eu penso que o Supremo ele avança em matérias que não é da competência dele, começa, acabei de citar, de outro lado, ele é que tem que dizer a palavra final contra a Constituição e a importância dela é clara na interpretação do texto constitucional. Agora, há um ponto que tem que ser esclarecido, é o quê? Como que o Supremo é provocado? Nós temos duas ações que, em geral, provocam a discussão, que é a DPF, a Declaração de Preceito Fundamental, e a ação relacionada à omissão do governo. E nestas ações, onde o Supremo provocado, especialmente por partidos de esquerda que não têm a maioria no Congresso Nacional, procuram a aplicação daquilo que eles entendem como mandatório no texto constitucional, não através de leis aprovadas no parlamento, e sim através de decisões judiciais. Porque o Supremo, por sua vez, a despeito da interpretação da Constituição e da legislação reflexa que vem na interpretação da Carta Maior, acaba-se que, em primeiro ponto, a ideologia, o pensamento pessoal daquele ministro é que é colocado na interpretação daquelas normas. A gente vê isso claramente na hora da perspectiva dos votos, inclusive da importância que vem quando um executivo indica o ministro que lá coloca. Porque, politicamente falando, o ministro, seja indicado por Lula, Bolsonaro ou outros que vieram no passado, aquele que indica tenta colocar alguém que represente aquele pensamento, aquele executivo que está naquela ocasião. Então você pega, por exemplo, o que eu falei, na Constituição nós temos determinadas normas, como por exemplo a de eficácia limitada, que ela precisa ter um complemento legislativo. E muitas vezes o legislativo acaba que não trabalha a respeito dele. Ou talvez pela própria omissão, que aí em tese autorizaria o Supremo a trabalhar a respeito, ou porque o tema não tem pacificação no legislativo. Olha só, as críticas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a proposta que pretende limitar o mandato dos ministros da Suprema Corte, não caíram bem no Senado. O decano da Suprema Corte ironizou a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para quem essa é uma tese interessante para o país. Nas redes sociais, Gilmar Mendes questionou em postagem, abrem aspas, após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, porque os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo. O autor da PEC dos mandatos no STF, senador Plínio Valério, do PSDB, disse que o ministro Gilmar Mendes está redondamente enganado, que a proposta não tem nada de mais, a não ser impor ao Supremo o sentimento de que eles não são semideuses e que estão sujeitos à mudança. Mandatos para o ministro, para ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma medida acertada, doutor Vinícius? Só concluindo, o que acontece que eu estava dizendo. Aí, quando acontece esse conflito, dentro da doutrina constitucional, tem o chamado de efeito backlash. Isso vem até do direito americano, porque esse fenômeno, onde as Supremas Cortes avançam sobre termos legislativos, não é exclusivo brasileiro. O senhor tem que falar do povo. O povo não entende essas palavras difíceis que o senhor está falando. Não, eu estou contextualizando a palavra, Rafael. Certo. Então, o que significa? Isso vem do Ocidente, ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Europa. O que significa? A hora que você vê o parlamento batendo de frente com o Supremo a respeito de aborto, a respeito de droga, a respeito do marco temporal, a doutrina chama de efeito backlash. Então significa que não é novidade, isso ocorre mundo afora. Então o que eu quero colocar para você, no meu ponto de vista, nós temos que refletir a respeito dessas ações quando o Estado deixa de legislar a respeito de determinados temas. Porque, de outro lado, essas pessoas também têm que ter o seu atendimento. O Estado não pode ser omisso. Então, no sentido de pacificar esse ponto. Agora, quanto à fala do Gilmar Mendes, o detalhe é o quê? Ele não tem que entrar em rede social para fazer comentário. Juiz nenhum pode fazer, inclusive a própria norma proíbe. E não é porque ele é um ministro do Supremo, ele pode fazer diferente. Então, se ele quer falar algo que é institucional do Supremo, que não fale ele como ministro, e sim fale o presidente da Suprema Corte, que representa ela. Então, a falha do Gilmar Mendes está em ele dar opinião. Mas o ministro não tem liberdade de expressão? Não, ele não tem, porque nenhum outro juiz tem. A lei tem que valer para todos. Se alguém quer falar em nome do TJ Goiás, que fale o presidente. Mas eles são juízes especiais. Falar, onde é que coloca o equipe? Que se fale o presidente, não o membro da corte.
Não, eu entendo o seguinte. O ministro ele até pode manifestar opiniões pessoais que não estejam relacionadas a processos em tramitação na corte. Agora, com relação à limitação, ao estabelecer um mandato para os ministros da Suprema Corte, inclusive com um mandato, com um período temporal longo, que é de 11 anos, acaba que na prática vai ter uma aplicação quase que sem eficácia alguma, porque veja bem, existe um marco temporal na lei do qual o ministro deve se aposentar compulsoriamente, que é com 75 anos. Se você nomeia para a corte um ministro já com 70 anos, ele só vai ficar 5, ele não vai ficar 11. Isso seria para casos excepcionais que a pessoa fosse nomeada ainda jovem. Hoje a data limite do ministro do Supremo é a mesma para ser senador da República e presidente, que é de 35 anos. Me parece que essa PEC, inclusive... Só que o presidente não fica no mandato até os 75. O Zanin está com 40 e pouco, né? Não, o presidente tem mandato de 2 anos só. Isso aí é limitado. Não, eu falo o presidente da República. Sim, mas o presidente da República, ele pode, o próprio grupo dele, se perpetuar, seja com 2 mandatos, depois reeleição. Só o PT ficou 3 mandatos seguidos. Você concorda, então, com a atual fórmula? Não estou falando que a atual fórmula é melhor. Concordo com a atual fórmula. Que eu estou colocando que estabelecer um mandato de 11 anos, pouco vai mudar na composição do Supremo. Primeiro, porque serão para a nomeação dos próximos ministros, o que estão ficarão como está, pela proposta da lei. E segundo, porque são raros os casos de ministros que ficam mais de 11 anos. Então teria pouca aplicação, na minha opinião. Na bem da verdade, essa parte eu até complemento, você pega agora o Zanin está 42 ou 43 anos, com 75, só faço as contas, saber quanto tempo que ele vai ficar. O Gilmar Mendes, me falha a memória, vem de 98, ele foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso. Você então consiga perceber que é muito comum um ministro ficar muito além do que 11 anos. Mas eu entendo que essa discussão é uma discussão no sentido do parlamento cansar e chamar o Supremo para uma discussão maior, para ele frear naquilo que eles entendem que não é a pauta dele, que eu citei. O tema em questão que gerar controvérsia. Questão de droga, marco temporal e aborto. Isso jamais poderia estar sendo tratado dentro do Supremo. Mas o que aconteceu? Você pegou a Rosa Weber, progressista de carteirinha, assumida notoriamente, ela fez o mandato dela com pautas progressistas, independentemente da consequência. Ela quis fazer uma revolução no país. O que ela pegou? Conflito com o parlamento. Então, o que eu coloco? Eu sou contra o mandato de 11 anos. Para mim tem que ser como está, inclusive a indicação. Eu não vejo nenhum problema, né? Os Estados Unidos faz isso há 200 anos, não é? E outras cortes a nível mundial, ao lado do Ocidente, não fazem diferente, então não vejo dificuldade. Mas o que é aquilo que eu repito para vocês? A causa é o quê? O parlamento reagir. Mas por que ele está reagindo? Por conta do Supremo ter passado desse limite desses sentidos. Então o Supremo tem que se conter neste ponto. Por exemplo, ele é hora de fazer a análise da admissibilidade da ação. Porque eles não chegam em julgo, eles analisam se aquilo tem um tema constitucional ou não, eles recepcionam. Que eles se combinem entre si para que aquilo não seja julgado pelo Supremo. Não é? Você pega outro ponto, a respeito da questão liminar. Muitas vezes é impossível você reunir o colegiado para tratar a respeito daquele assunto. Então, logo, tem que haver sim a decisão liminar. De outro lado, o Supremo mudou o regimento, se não me engano, ano passado, colocando prazo de 30 dias para que aquela liminar seja colocada em plenário. Então, está uma limitação. Antigamente, você tinha uma liminar que durava 20 anos. Okay. Então, hoje você tem 30 dias. Ok. E olha só, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, né, afirmou há pouco não ver razão para mexer na composição do STF. Em uma entrevista coletiva, Barroso disse não considerar que esse seja o momento para mudanças no funcionamento do judiciário. Vamos acompanhar o que ele disse. Sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Portanto, das 3 proposições que tenho visto na mesa, uma de possibilidade de reversão de decisão do Supremo, essa eu vejo com muita ressalva, até porque nós já tivemos um precedente na história brasileira que foi a Constituição de 37 da ditadura Vargas. Não parece um bom precedente. A questão dos mandatos, essa discussão houve de maneira relevante na Constituinte que produziu a Constituição de 1988.
Também. Fala polêmica do Barroso, que já assume com a batata quente na mão. Barroso, na sua festa de diplomação, né? Ele cantou aquela música do Chitãozinho Chororó, Evidências, essa situação toda. Foi um momento de alegria, evidentemente. Não é qualquer pessoa que chega ao posto que ele ocupa hoje, mas agora ele vai enfrentar, está enfrentando uma briga muito grande com o Congresso Nacional. Dr. Bruno Pena, como que o senhor vê essa queda de braço? Eu vejo como negativa. Eu acho que a Constituição, ela adotou um modelo de repartição dos poderes da República, adotado há muito tempo pelo direito francês, pelo Montesquieu, que estabeleceu 3 poderes. O poder executivo, que tem o papel de executar as leis aprovadas pelo Congresso, inclusive o orçamento, estabelecendo políticas públicas, construção de obras públicas e tudo mais. Estabeleceu o poder legislativo, que aprova as leis e fiscaliza o cumprimento das leis executadas pelo poder executivo, e estabeleceu o poder judiciário, que faz a análise de legalidade dos atos praticados pelos demais poderes. Quando o Congresso tenta estabelecer a possibilidade de rever as decisões do Supremo Tribunal Federal, tenta-se se estabelecer no Brasil algo que foi criado lá em 1824, na Constituição ainda do Império, que é do poder moderador, que não tem espaço no atual texto constitucional. Então é necessário que o Congresso mantenha-se dentro das suas atribuições e o Supremo dentro das suas atribuições. Eu concordo com o Vinícius quando ele fala que o local mais adequado de discussão de determinadas pautas, como aborto, legalização ou descriminalização das drogas, dentre outros, seria o Congresso Nacional. Mas a partir do momento que o Congresso Nacional se omite a discutir determinados temas, a Constituição prevê determinados mecanismos que autorizam o Supremo se pronunciar a respeito deles. Muito embora, repito, não concordo que seja o melhor local para discussão, mas em diante da omissão do Congresso, o Poder Judiciário não só pode, como deve agir. Mas nesse caso do aborto, essa intervenção ela foi justa, foi sensata ou não? O que acontece? Como o doutor Bruno colocou de forma clara, eu concordo no seguinte sentido. Desde que haja omissão. Havendo omissão, nós temos os remédios constitucionais, como eu citei, que você entra com a ação e o Supremo ele é obrigado então a se manifestar. No caso em questão de aborto, de droga e de marca temporal, não há que se falar em omissão do parlamento, e sim da falta de coesão quanto ao tema em respeito. Então, se eu não tenho o parlamento pacificado para tratar do tema, não me pode um partido de esquerda entrar com uma ação no Supremo para com que o Poder Judiciário, considerando que o parlamento não pacificou o assunto, vá lá e passe a caneta. Aí onde é que você tem a consequência em questão, não é? De forma que eu sou contrário ao judiciário entrar neste ponto. E outra coisa que eu coloco, jamais pode-se querer que passe uma lei ou uma emenda constitucional como se pretende, no sentido de você sair revogando decisão que não seja unânime do STF. Sou pena de torná-los uma Venezuela, que isso foi feito lá. Porque nós temos que analisar as coisas na vida, não só legislativa, não só pelo que ela aparenta ser, pela boa intenção, isso pelo efeito prático dela. Venezuela é democracia ou ditadura? Jamais, é uma ditadura e sem controvérsia. Então o que eu quero colocar? Quero saber do Bruno Pena daqui a pouco. Só uma conclusão. O que ele pensa sobre esse assunto? Nós temos um precedente, inclusive do próprio parlamento, que ele bateu contra o Supremo, mas ficou tranquilo porque é um tema específico, sobre a vaquejada, a cultura nordestina, não é? O Supremo falou que era inconstitucional, o relator do Marco Aurélio, e aí veio o parlamento logo em seguida, colocou uma lei, e depois colocou uma emenda constitucional autorizando a vaquejada. Inclusive, hoje está lá no artigo 5º, direito fundamental relacionado à cultura. Então, o que significa? Se eventualmente vem o Supremo, entende alguma coisa e o parlamento pensa diferente, não precisa de ter essa norma que eles querem colocar de revogar automaticamente. Não, ele vai para a emenda constitucional. Porque é o seguinte, a despeito do Supremo ser o último a falar a respeito da Constituição, o parlamento tem a soberania de dizer o que é certo e o que é errado, sob pena de você engessar e focializar. O que não se objetivo, e o próprio Supremo diz. Nós julgamos e o parlamento tem sim a soberania para legislar a respeito. Bruno Pena, Venezuela é democracia ou ditadura? Não cabe a mim decidir se a Venezuela é uma democracia ou uma ditadura. Os pensadores, inclusive, estabelecem níveis democráticos. Países mais democráticos, países menos democráticos. Lula disse que a Venezuela era mais democrática do que o Brasil?
Porque a Venezuela já estabeleceu vários referendos, que ao contrário do Brasil, ao invés do Congresso sancionar a Constituição do país, por exemplo, todas as alterações constitucionais feitas na Assembleia foram levadas a referendo da população, nesse sentido que ele disse que a Venezuela poderia ser, inclusive, mais democrática que o Brasil. Porque o conceito de democracia ele é muito subjetivo. O que faz um país democrático? É a realização periódica de eleições? Se for a Venezuela, é um país democrático, ao contrário, por exemplo, dos Emirados Árabes, que pode ser considerado uma ditadura. O senhor precisa se decidir. É democracia ou é ditadura? No meu conceito, é uma democracia. Muito embora não seja eu a decidir se aquele país é uma democracia ou não. Não, mas eu pedi a sua opinião. A minha opinião é que é um país democrático. Claro. É um país democrático, na minha opinião. É democracia ou ditadura? Obviamente que é uma ditadura, assim como é Cuba. E se questionar o Bruno a respeito se Cuba é uma democracia, penso eu que ele vai falar que é uma democracia, já que ele colocou que democracia é algo subjetivo e não objetivo. E o que me relembra a fala do Lula recentemente, quando ele disse que democracia é relativa, não é? E você teve até manifestação de ministro do Supremo repudiando a fala dele a respeito. Mas voltando ao tema, é o que eu insisto a dizer. O que nós temos que trazer à pacificação é no sentido de que nós não fazemos transformações sociais por revoluções, seja a direita ou seja a esquerda. Como nós estamos numa democracia, ou um tipo de democracia como o Bruno coloca, nós temos que debater a respeito dos temas, discutir a respeito deles. Em determinados casos, inclusive, submeter a plebiscito, referendo, sim. Okay. E eu falo quanto ao aborto, quanto a drogas, vamos a mais além. Não que se coloque nem o legislativo e nem o judiciário para tratar a respeito. Nós teremos uma eleição ano que vem para os municípios, né? Nós teremos aí todas as urnas, etc., todo o país para votar. Que se coloque o tema em questão, que passou ali no Congresso autorizando o plebiscito para tratar sobre o aborto, para tratar sobre a droga. Olha só, a gente vai falar sobre esse assunto também, viu, doutor Bruno Pena? Na sua estreia como presidente do STF, na terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso sinalizou mais ativismo, inclusive em questões polêmicas. O ministro indicou que, sob sua presidência, o STF pode instigar os poderes legislativo e executivo a discutirem temas polêmicos, principalmente entre conservadores. Barroso abordou o sistema prisional brasileiro usando a teoria do estado de coisas inconstitucional. Ele determinou que, em 6 meses, o governo e o Conselho Nacional de Justiça apresentem planos de intervenção para o sistema prisional. Posteriormente, estados e o Distrito Federal também teriam um semelhante período para propostas, com o STF superdimensionando. O presidente da Corte ainda deixa claro, temas como aborto e porte de drogas, geralmente vistos como assuntos do Congresso, podem ser decididos no plenário, mas sinaliza a possibilidade de um trabalho colaborativo entre os poderes. Essa fala coloca ainda mais fogo no parquinho? Vamos colocar fogo no parquinho aqui, Azaf, porque é um assunto muito polêmico. Barroso que disse em certa ocasião que eleição não se ganha, eleição se toma. Ele explicou essa fala dizendo que existia um contexto, que ele estava falando de um estado específico, de uma eleição específica, em um contexto próprio. Barroso será um bom presidente ou Barroso vai arrumar problema com o Congresso, doutor Vinícius? O Barroso, eu não agora que ele assumiu a presidência, nem por conta da época da eleição ano passado, eu sempre o chamava como Supremo Senador Federal. Por quê? Além de ser ministro, ele gosta muito de trocar a respeito de temas que estão do Legislativo. Por essa questão eu coloco como Supremo Senador. E o Barroso, progressista que ele peca com uma Rosa Weber, no sentido de querer promover revoluções, não através da democracia, do prazo que nela se coloca, e sim via decisão judicial. De outro lado, ele faz melhor, mas como? Ao invés de você falar que algo é certo ou errado, que é o papel do judiciário, ele modula a decisão, onde você vira para o parlamento e diz, fulano, tudo bem que você não consegue conceituar a respeito de determinado assunto, porém você tem 6 meses. Você tem 12 meses para tratar a respeito. E aí, naturalmente, aquela justificativa de que não havia o consenso ou, de alguma forma, não quisessem tratar a respeito, você vai ter um tempo determinado para que seja tratado. Aí eu consigo entender que o Supremo não avançou sobre o parlamento. E sim tratou com que aquele ponto que uma parte da sociedade requer seja tratado.
E outra coisa que ele também fez, não só, eu no caso digo o Supremo, a respeito de prestações públicas, onde ele, ao invés de entrar no executivo e falar o que ele tem que fazer, como ele fazer, ele dá o norte do que tem que ser feito. Isso foi feito recentemente, não houve controvérsias, não é? Então, eu penso que o Supremo pode sim atuar, mas que ele respeite o parlamento, não como dizendo sim, certo e errado, quanto a aborto, droga e marco temporal. Bruno Pena, Barroso será um bom presidente ou ele vai arrumar problema com o Congresso? Não sei dizer ainda, eu acho que é cedo para dizer. Qual é a observação que eu faço com relação à postura do ministro Barroso enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu tenho uma impressão que ele é muito preocupado com as notícias a respeito da repercussão a respeito dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, é uma visão equivocada. O ministro do Supremo está ali para fazer justiça e não para fazer notícia. Às vezes é necessário que um julgador tome medidas, por vezes impopulares, que vai ter uma repercussão negativa na população. E se ele fosse apegar pelo que é mais palatável, pelo que agrada mais às massas, talvez ele não faça justiça e se preocupe em fazer notícia. Eu acho que é cedo para dizer, eu acho que o Supremo pode e deve promover discussões. Quanto mais diálogo e debate houver sobre as questões centrais da República, envolvendo inclusive os demais poderes, como o Congresso e o Executivo, mais salutar será a condução da sua presidência no STF. Mas isso aí, a história que fará o julgamento. E a Constituição Federal completa hoje 35 anos, tendo como uma de suas marcas a garantia do exercício dos direitos políticos no país. Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Carta Magna permitiu, após 21 anos de regime militar, a participação política da população por meio do voto direto e de outros instrumentos como o plebiscito e o referendo. O artigo da chamada Constituição Cidadã estabelece que os poderes legislativo, o executivo e o judiciário devem ser independentes e harmônicos entre si. Mas no aniversário da legislação, há o registro do aumento na tensão entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Ao longo dos últimos meses, o Congresso e o STF têm debatido de maneira simultânea os mesmos temas, mas tomado decisões opostas. A Constituição, ela tem sido cumprida no nosso país? Existe uma crítica muito grande aos ministros do STF de que eles usam uma Constituição paralela. Eles interpretam as leis muitas vezes de maneira diferente. Estou aqui com 2 advogados renomados, brilhantes, que vão poder me responder essa pergunta. Vou começar essa rodada com o doutor Bruno Pena. A Constituição tem sido levada em consideração ou não? Na minha opinião, não. E pelos 3 poderes. E digo por quê. Essa Constituição ela foi aprovada, como dito na matéria, após um período de 21 anos, não de um regime militar no país, mas de uma ditadura civil e militar sangrenta nesse país. Aquilo ali sim era uma ditadura militar, onde não se havia eleição direta, onde o Supremo era amarrado, juízes podiam ser cassados, mandatos podiam ser cassados. Quando a Constituição foi promulgada, e veja só, ela completa hoje 35 anos, e isso significa que eu, que não sou tão velho, tenho 38 anos de idade, tenho mais tempo de vida do que a gente tem de democracia nesse país. E ela estabeleceu como um dos seus principais objetivos o combate à pobreza nesse país. Então, enquanto houver pobreza nesse país e desigualdades sociais tão profundas como existe no Brasil, a Constituição estará sendo flagrantemente descumprida. E até hoje ainda não conseguiu se formular um modelo melhor, mais evoluído que a atual Constituição que nós temos. Nós temos uma boa Constituição, precisamos que ela se faça valer nos seus objetivos principais, como, por exemplo, o combate à pobreza. Na minha opinião, o Congresso se debruçar numa queda de braço com os demais poderes é uma perda de tempo, um desserviço à nação. Temos pautas mais importantes do que essa.
Doutor Vinícius, concorda ou discorda? O Bruno coloca um ponto interessante no sentido de que o Judiciário, o Legislativo e o Executivo nacionais deveriam tratar e debruçar de temas no sentido de acabar com a pobreza, diminuí-la, claro, que isso nunca vai acabar, a desigualdade social, não é? E outras graves distorções que há no país. Porém, focaram em temas como aborto, droga e marco temporal que não deveriam ser discutidos agora. Agora, quanto à Constituição em si, vou dizer para você uma coisa. Para mim, na época da Revolução, foi feito no ADCT por prazo de 5 anos para que ela fosse reformada. Justamente porque ela veio após um período de exceção e aí entrou para a democracia. Então, determinados assuntos teriam que ser rediscutidos num prazo de 5 anos. Isso não foi feito. Então, eu consigo identificar a Constituição como algo que entrou de uma hora para outra e que tentou abraçar o mundo, não deu conta e tentou somar lados num documento só, né, à toa que ela é conhecida como eclética, e de tanta coisa que ela colocou, ontem, isso me falha a memória, nós fomos para a 70ª, 34ª emenda. Então, aquele texto constitucional, salvo a questão fundamental, já não é mais o mesmo. Então, penso que a Constituição deveria ser retirada, por exemplo, de sistemas todos que não são constitucionais, ficar aquilo que é eminentemente constitucional. Agora, a respeito do cumprimento dela, até recomendo ao telespectador que procure o livro Constituição contra o Brasil, do autor Roberto Campos. Senador na época, antes do regime, durante o regime e após, ele falava: a Constituição ela fracassará no Brasil. E você pega o aspecto econômico, onde o Bruno cita quanto à pobreza e quanto à desigualdade social, você perceba que o que foi colocado nela já não está mais, como, por exemplo, estatização de uma série de coisas, telecomunicação, energia. Então, o que eu quero colocar? Eu entendo que economicamente falando, que é o tema que o Bruno colocou, que tem reflexo, a Constituição ela já não é mais a mesma, ela está no sentido de mercado, e nós temos que fortalecer o quê? Direito de propriedade, para procurar juros baixos, a verificar a questão trabalhista, que é um tema do assunto que nós vamos falar a respeito, relacionado à Uber, no sentido de quê? De gerar renda, gerar emprego, gerar distribuição de renda e diminuição da pobreza. Muito bem, temos muitos assuntos interessantes aqui. Olha só, o presidente Lula negou que tenha feito qualquer intervenção no empréstimo de US$1 bilhão feito pelo CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, para a Argentina. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência no início da tarde de quarta-feira. A Secretaria declarou que, diferentemente do que vem sendo repercutido, o empréstimo de US$1 bilhão feito pelo CAF não teve intervenção do presidente Lula. Afirmou ainda que o presidente não conversou sobre o empréstimo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, governadora do Brasil, ministra do Brasil, né, e ela é responsável pelo CAF. A Argentina, segundo o governo, apresentou o pedido de empréstimo à instituição financeira, que por sua vez convocou os países acionistas do banco para apreciar o pedido em julho de 2023. No momento em que a Argentina discute as eleições, esse empréstimo ele é disponibilizado. O Brasil, que tem muitos problemas, não deveria se preocupar efetivamente com o próprio país, com os nossos próprios problemas? Começa essa rodada, doutor Vinícius. Olha, na perspectiva do Lula, está preocupando sim com o Brasil. Você tem que fazer a análise nesse seguinte sentido. Você tem a Argentina como um dos maiores parceiros comerciais brasileiros, e questão política, que lá estão o grupo à esquerda, os Kirchner, etc., governo na Argentina há muitos anos, e ele quer manter agora com o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia argentino, para com que ele tenha um aliado na Argentina. E isso é o aspecto político. Então, na perspectiva do Lula, ele age certo. De outro lado, eu entendo que ele age errado até por conta da Constituição. Se não me engano, no artigo 3º, lá fala precisa da não intervenção. O Brasil não vai intervir em países soberanos. E ele, quando busca pelo poder do Brasil, aonde, se não me engano, de 20 países, apenas o Peru votou contra, e a notícia que tem na imprensa, inclusive até por imprensa à esquerda, no sentido que ele ligou para Simone Tebet, que teria o poder a respeito do caso, quanto ao Brasil, e pediu para ela votar favorável onde foi disponibilizado esse dinheiro. E para que esse US$1 bilhão? Para com que o atual governo da Argentina, no período pré-eleição, faça algum tipo de populismo com esse dinheiro, a fim de alavancar o Sérgio Massa e ele não venha ganhar do outro, que é considerado um Bolsonaro argentino, que, ao que se indica, no momento, se eventualmente perder o primeiro turno, ganha o segundo. Porque se você somar o primeiro e o terceiro lugar, que são de direita, você passa o Sérgio Massa. Então, portanto, politicamente falando, o Lula faz certo, só que moralmente falando, eticamente falando, ele faz errado.
Só que a moral e a ética vindo da atual Executivo Federal, não há que se falar a respeito, porque lá não existe. Doutor Bruno Pena, esse empréstimo é oportunista ou é justo? É justo. O empréstimo ele é feito para o fomento das economias na América Latina e Caribe. É igual no Brasil. No Brasil existe um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Serve para quê? Para emprestar dinheiro. Aí quando empresta dinheiro, o povo, nossa, emprestou dinheiro. Essa é a função do banco. A função desse banco que emprestou esse dinheiro à Argentina é justamente esse, emprestar dinheiro. Se existe garantia, e todo empréstimo demanda garantia, que leva a ter o convencimento da possibilidade de pagamento desse empréstimo, ele não só pode, como deve ser feito. A Argentina passa por um momento econômico que ela está desdolarizada. Ela precisa de dólares para manter as suas relações econômicas, comerciais e internacionais, onde o principal parceiro econômico é o Brasil. Então, por que o Brasil não deve emprestar o dinheiro? Porque está num processo de eleição que vai definir o melhor governo é a população, não é o Brasil, não é o atual presidente da Argentina. Acertado esse empréstimo à Argentina, o Brasil não ganha nada com uma Argentina quebrada em problemas econômicos. E o governo federal quer concluir nos próximos dias um projeto para a regulamentação dos trabalhadores, que vivem do aplicativo. O assunto virou polêmica e viralizou nas redes sociais após uma fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Vamos acompanhar o que ele disse. A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, como é no mercado normal. O ministro acerta ou erra? Eu começo essa rodada com o doutor Bruno. Essa medida que parece boa, será efetivamente positiva ou não? Como eu falei antes, tudo na vida, bem como as propostas legislativas, elas não têm que ser analisadas apenas pela boa intenção, pela preocupação, e sim pelo efeito prático daquilo que se propõe. O caso em questão fica claro. Os países onde a esquerda, economicamente, a latino-americana administra, acabam que se dão ao fracasso. Mas antes de falar esse ponto, quero até destacar, só para concluir a respeito lá do dinheiro do Lula, o Brasil é parceiro da Argentina, não há controvérsia quanto a isso. Mas já emprestamos para Cuba e não recebemos. Emprestamos para Venezuela também não recebemos. E agora o dinheiro em questão não é brasileiro, é um dinheiro de países latino-americanos que entenderam por colocar lá na Argentina. E o contexto é o quê? É político. Por quê? A eleição está a menos de 30 dias e esse dinheiro entrando é uma oportunidade de fazer o populismo e assim fazer com que um indivíduo, que é o candidato do Lula, seja lá eleito. Portanto, isso é imoral, isso é antiético, mas é o que a política faz. Agora, falando a respeito do Marinho, colocar o Correios, um serviço estatal. Recentemente eu aguardei uma semana de atraso para ser entregue uma encomenda minha e sem falar que eu fui nos Correios e falar que eu tinha que esperar. Imagina você, telespectador, aguardando o Uber dos Correios, ele não chega. Aí você vai perder seu compromisso, perder a sua reunião, perder o seu avião, perder o seu compromisso. E vai ter que entrar com uma ação na Justiça Federal para receber emprecatório, com todos os seus privilégios processuais que as estatais têm, quando comparados com a empresa privada que não tem. E vou mais além. As pessoas que falam a respeito do tema, muitas vezes são de teoria. Eu vivi a prática. Eu fui entregador de aplicativo lá em Orlando, Estados Unidos. Fiz isso por 6 meses. Fiz entregador de comida, como se fosse o Uber aqui. E lá era no caso de carro, por conta da legislação de trânsito, você não pode passar no meio, então você anda de carro, porque não tem diferença de carro para moto. E lá eu percebi o que é trabalhar nessa área, o que é chegar no local, o que é questão de banheiro, até o Lula falou a respeito do fraldão, não é? E vi coisas interessantes para se tratar. Por exemplo, questão do seguro, mas você tem que debater se a empresa vai fazer obrigatório ou se debita do funcionário. Quando ele fala que o funcionário não tem direito algum, não é a verdade. Bastaria o funcionário se regularizar junto ao INSS, é o contribuinte autônomo, ele pagaria ali a sua mensalidade junto ao INSS, teria, em caso de acidente, em caso de invalidez ou aposentadoria, ter os seus direitos assistidos. Só que ocorre? O brasileiro ele é acostumado a ter esses direitos descontados do seu salário e aí então ele recebeu o restante. De modo com que ele precise e alguém pagou por ele, que em geral é o patrão. E já no caso dos aplicativos, que é um fenômeno disruptivo,
que acaba com o que havia, você traz o direito americano, que é no sentido de que eu te pago o seu salário integral e você, caso queira, procure seus direitos e pague por eles. Ok. Então você pega o motorista de aplicativo, ao invés de chegar ao Estado ou esse marinho, que é um sindicalista preocupado apenas com contribuição sindical e nunca com o trabalhador, chegar a impor ao trabalhador, nós temos que procurar os protegidos se eles realmente querem essa proteção que o Estado venha colocar para eles. Porque até onde se consta, os próprios protegidos não querem essa proteção estatal. E você perceba, por exemplo, que recentemente teve agora uma paralisação lá em São Paulo de aplicativo de comida, puxado por pessoalistas sindicalistas lá da capital, e ao que me parece, o movimento paredista foi um fracasso. Porque você perceba, os próprios protegidos não querem a proteção. Então vem aos sindicalistas, aos pretensos defensores dos trabalhadores, observarem que é uma grande mudança entre o que eles faziam nos anos 80, nos anos 70, aquelas mobilizações enormes, e o que se tem hoje quando não tem adesão. Por que que o trabalhador, o protegido, não mais acredita neles e nem quer aquilo que eles defendem? Ok. Vocês são uma máquina de informação, tem que parar vocês de vez em quando, especialmente para a gente colocar aqui a opinião do nosso público. Rafael, te admiro muito, você é muito imparcial no programa. Muito obrigado, viu? O João Português, sempre muito carinhoso. Ele diz o seguinte: procura o rapaz da direita. Quem é o rapaz da direita entre vocês? Quem está na tribuna Deve da ser eu. direita. O rapaz da direita, mas para quem está Não assistindo... só na tá ao tribuna, contrário. mas também ideologicamente. O que ele faz pro pobre? Mas manda ele responder, porque ele nunca fez nada pro pobre. Eu vou dizer uma coisa para o Ou a senhor. direita Distribuiu meus nunca 100 fez reais nada. sou pro eu. pobre. Pô, Deixa eu responder. Rafael, me permita responder. Sim. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu sou cristão e as coisas que eu ajudo as pessoas ficam entre eu e Deus. Eu não vou falar para você e nem para ninguém. Vamos lá, mais participações. Já que Lula pôde dar nosso dinheiro para outros países a troco de charutos, será que esse professor aí pode emprestar um dinheiro pago em cachorro quente? Eu acho que esse recado, tenho quase certeza, é para o doutor Bruno Pena. Se o cachorro quente for bom. Se não for na Venezuela, que vai ser um cachorro de verdade, não é, E Bruno? só para fazer um reparo aqui, sobre os empréstimos do BNDES feito a Cuba e outros países. O governo anterior gastou uma fortuna para que fosse auditado o BNDES. Não encontrou nenhuma irregularidade, porque foram todos empréstimos no qual se deu garantia real. Em Cuba foi construído um porto que garante o empréstimo. Nos outros países, todos foram financiados obras que existe garantia real. O país tem o direito de reclamar essas garantias, são processos feitos dentro da mais absoluta legalidade. E na Bolívia? O país nunca deu dinheiro para nenhum país estrangeiro. E na Bolívia? Com relação a quê? O gasoduto? O gasoduto foi feito uma devolução de concessão, é diferente. Foi verificado também pela justiça e foi verificada a legalidade. Essa tem a versão quanto ao Bruno coloca, imaginemos, meus caros, em Cuba, lá o Porto de Mariel, está inadimplente o pagamento, o governo cubano não paga. Ele fala procedimentos judiciais. Nós vamos entrar aqui na Justiça Federal, teremos uma liminar, o oficial de justiça vai lá cumprir, reintegrando o Brasil na posse daquele imóvel? Não. Essas Existem garantias, acordos internacionais garantias para são isso. ficciosas. Esses países, inclusive, esses signatários não cumprem. Não cumprem nem a democracia, Bruno. Inclusive, não cumprem nem a a democracia. auditoria do Bolsonaro continuando, viu que está tudo Me legal. permita concluir, Bruno Pena. Pois não. Então, o que significa? Uma coisa foi o procedimento de empréstimo. A auditoria mostrou que não houve qualquer coisa de errado, porque também havia discussão nesse sentido. A outra coisa é o empréstimo feito e não pago. Aí é outro ponto. É como se você for ali comprar um carro. Você fez conforme a norma, foi comprar um apartamento conforme a norma. Aí você não pagou. Então, Bruno, a discussão não é sobre o procedimento do empréstimo, conforme você vai dizer agora, e sim o fato de haver uma inadimplência. Igual americano. Isto é a inadimplência. Então, também que se coloca também inadimplência. Eu até te convido, nós temos que reparar, porque vai ser um calote. Calote já está não, porque consagrado. está garantido. O empréstimo está garantido. Não. A questão das americanas, os credores minoritários, etc., acionistas minoritários, pessoas como eu e você que tem ações, vão ficar desassistidos. Você pega, por exemplo, a questão dos administradores. Sabiam da fraude, até confessaram, etc. Nada ocorre. Se você pega, por exemplo, o caso da Enron, que foi lá nos Estados Unidos, se não me engano, em 2007, eles foram presos. Senão, quando fazem acordos de delação, acordos com centenas de milhões de dólares, e aqui ficam impunes. Ok. Então, nós temos que observar, você veja, só concluir, não só o colarinho branco, que você sabe que é o do funcionário. Aliás, colarinho azul, que é o do funcionário, do criminoso pobre. Nós temos que também colocar na cadeia o criminoso colarinho branco, que ele fica impune. Ok. Mais participações no nosso WhatsApp. Participe conosco. 311 99 311 5327.
Essa televisão tá tão longe, rapaz, eu não tô enxergando de longe de jeito nenhum, mas ainda bem que eu sei o número de cor. Vamos lá. Rafael, sou o Paulo Sérgio do Jardim América. Vendo o senhor Bruno Pena dizer que a Venezuela é uma democracia, me deixa mais ainda preocupado com o momento do nosso querido Brasil. Aí ele coloca entre aspas, que tempos são esses, onde temos que defender o óbvio? Doutor Bruno Pena. São tempos que você tem o direito de defender o óbvio. Se fosse em 69 no país, ao defender o óbvio, o senhor correria o risco de ser sequestrado, levado para algum porão escuro, ser violentado, torturado e jogado em alguma vala. Isso é ditadura. Muito bem, olha só a provocação. É interessante, me permita, a Human Rights, se não me engano, agora em 2020 ou 2021 houve uma manifestação de estudantes em Cuba e vários estão desaparecidos até hoje. Foram pegos em suas casas, teve muito, porque ela usa-se uma internet pirata e muitos conseguiram jogar isso no WhatsApp, jogar no Instagram. Isso foi colocado, a Human Rights manifestou, até cobrando o governo cubano, e até hoje não se sabe aonde estão esses estudantes. Eu questiono, meu caro defensor de Cuba, advogado cubano, inclusive tem o símbolo da foice do martelo no peito do lado esquerdo, né? Uma tatuagem. Não nega, porque isso até circula em redes sociais, esse dia chegou uma foto. Dessa manifestação, Rafael, uma foto da tatuagem para mim. É público e notório, nunca escondi. O que meu caríssimo colega, que eu admiro na condição de advogado, Bruno Pena, que eu lembro da faculdade, né? Ele entrou depois de mim, mas eu lembro muito bem da defesa, até pelo transporte coletivo lá. Ele era popular lá. Não é questão de ser popular. Essa parte eu não me recordo. O senhor tinha inveja dele? Não se trata disso. Eu lembro que ele lutava e com razão, porque não tinha transporte coletivo na porta da PUC aqui na área 5. E ele fez certo. Eu andava de ônibus, ele andava de ônibus. E até onde é do meu conhecimento, a situação continua caótica do mesmo jeito. Mas eu questiono o Bruno o quê? A Human Rights, me falha a memória, ela provocou. O senhor critica a respeito da época da Revolução, que fez atrocidades. Revolução não, uma ditadura no país. Não há controvérsia quanto a isso. Porém, Cuba, em 2023, ainda não responde o que aconteceu há 2 anos. Onde estão os estudantes, Cuba? Bruno? Não sei, ué. Então pronto. Vamos lá. Não importa o que façam, desde que seja nossos camaradas. Só existe ditadura de direita, de esquerda, não existe? Existe. Inclusive existia uma ditadura no Camboja que foi destituída, o Khmer Vermelho, por outro país socialista que foi o Vietnã. Então, existem ditaduras de direita, de esquerda, todas, na minha opinião, devem ser contundentemente combatidas. Ao contrário do ex-presidente que ia pegar presente e relógio numa ditadura no Emirados Árabes e tentava falar grosso com a Venezuela. É necessário ter um critério do que estabelece uma ditadura, do que estabelece uma democracia. Porque os Estados Unidos faz embargo contra Cuba, mas contra outros países como Emirados Árabes, como outras ditaduras sangrentas pelo mundo afora, faz vistas grossas de acordo com seus interesses econômicos. O Charles de Minas Gerais... Não foi por acaso que o próprio Lula, recentemente, junto com a Janja, a vice-presidente, jantou com a Bin Salman, que é esse... no Emirados Árabes, que você acabou de citar. Só não levou um Rolex, jantou com eles. Aí não se sabe, tem que se aguardar, mas jantou com eles. O Charles... Por conta de quê? Por conta do poder que ele é, do maior produtor, dos maiores produtores de petróleo. Então, não só Brasil, também Cuba, etc., todos conversam, têm a proximidade, porque além de ser grandes produtores de petróleo, tem o maior fundo soberano do mundo. E nem todos com trilhões de dólares ativos de investimento. Então não é Brasil, etc. Todos querem o dinheiro deles para gerar emprego e renda nos seus países. O Charles de Minas Gerais, eu queria que vocês me explicassem sobre os 39 quilos de cocaína que foi transportado do Brasil para a Europa, no avião presidencial que levava o Bolsonaro do Brasil para a Europa. Será que o Bolsonaro sabia? Porque se ele não soubesse, é uma piada, uma provocação para o senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa pela atuação na advocacia relacionada ao tráfico de drogas. Você tem que pensar como o criminoso que carrega o produto. Se eu tenho a possibilidade de carregar num avião presidencial, ou num carro do exército, ou numa ambulância, ou numa viatura, eu vou fazer isso. Do mesmo jeito que se eu tiver condição de ter um carro, que a possibilidade da polícia não me parar, eu vou fazer isso. Então, automaticamente, eu não posso condenar o dono do carro, ou quem está no avião, e dizer que ele é o responsável. E se me fala, não vou dizer este ano, mas eu me recordo, inclusive, Bruno Pena, de soldado com drogas dentro de viatura do exército. De enfermeiros com drogas dentro de ambulância, de bombeiros.
Então, o que isso significa? Você não pode colocar por um governador, num prefeito, num presidente por conta disso. Porque o indivíduo que quer vender a droga, e ele tentou uma vez, deu certo, e ele cresce o olho, ele vai usar, porque a probabilidade de se pegar uma droga num veículo oficial é praticamente remota quando os regulares meios para então traficar droga e transportar. Mais participações. Ótimo programa, Rafael Vasconcelos. Para mim, nós temos que focar só no nosso país e fazer cumprir a lei vigente do Brasil. João Batista Queiroz, que é líder comunitário, muito obrigado. É isso mesmo? Temos que focar no nosso país, sem esquecer o restante do mundo, pois hoje o Brasil, como qualquer outro país, tem relações com todos os países do mundo, é preciso que elas sejam observadas também para que a gente não fique isolado, como o país já ficou durante 4 anos. A Helena Fernandes, ela diz o seguinte: o Brasil está entregue aos ladrões, Rio de Janeiro em alerta. Ela não citou nenhum nome aqui, enfim. Vamos lá, no YouTube tá bombando, e a Nina sempre participa, sempre tá ali alguns minutos antes da nossa live, muito obrigado. Ela diz o seguinte: senador Esperidião Amin fez um excelente trabalho como governador na minha terra natal, em Santa Catarina. A Kelly Nuemberg participando também, dizendo o seguinte: eu gostaria de saber de qual país o Barroso está falando. O Eduardo Gomes, Nárnia 2, que fica dentro de Nárnia, é o país em que o Barroso falava. Maria Madalena, mas o Supremo já rasgou a Constituição faz muito tempo. O Maiaco, como é que um cara despreparado é comentarista? Eu não sei de quem ele está falando, mas aqui nós temos os mais renomados comentaristas, debatedores. O que acontece são as torcidas, né? Ou seja, se não concordam com o Bruno Pena, querem a cabeça dele. Se não concordam com o Dr. Vinícius, querem a cabeça dele. E se não gostam de mim, querem a minha cabeça também, com certeza absoluta. O Tony Santa Maria também participando, ele diz o seguinte: ministro do Trabalho dizer que uma empresa fechar tudo bem, é um absurdo. José Rubens Alcântara participando também, dizendo quem foi o presidente brasileiro que foi buscar Henrique Meirelles nos Estados Unidos para trazer de volta juros altos, inflação e desvalorizou o real. Ele faz esse questionamento. O Rui também dizendo o seguinte: Bruno, vocês não enganam mais ninguém. O país agora estuda política. Obrigado pela sua opinião. É isso aí. E obrigado pela sua participação, sempre educado, sempre um gentleman, mas muito incisivo. Advogado Bruno Pena, que é um comunista milionário, já me informaram isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Para mim é sempre uma alegria poder participar aqui do TBC Debate. Cumprimento o Dr. Vinícius Maciel, toda a equipe da TBC e a audiência sempre qualificada desse programa aqui, que cada vez avança mais. Muito obrigado, Dr. Vinícius. Meu caríssimo Rafael, agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço ao queridíssimo e respeitado e brilhante advogado Bruno Pena. Como eu disse, eu admiro muito e o respeito como profissional, porque quanto ao seu comunismo eu tenho minhas reservas. E um especial agradecimento e um abraço a você, telespectador, que nos engrandece com a sua audiência, com seus comentários brilhantes e inteligentes. E repetindo, acompanhe também no YouTube, que esse vídeo vai ficar por lá. E para concluir, agradeço a presidente da TV Brasil Central por propiciar esse tipo de debate, pela renovação tecnológica que aqui há, ao que se parece inédita na história da TBC, e arrematando, parabenizando o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, por conta de promover e permitir, né, democraticamente falando, a estrutura dessa TV e também com debates como esse, onde você, telespectador, de forma soberana e democrática, poderá entender, então, aquela ideia que mais lhe seja simpática. Portanto, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu não posso nem te interromper, que você está elogiando a gente, está elogiando o governador, o presidente Reginaldo Júnior, que fez a cirurgia bem sucedida. Coisa boa. Está se recuperando e ele vai voltar a 360 por hora. Eu tenho até medo do que ele vai aprontar aqui no Brasil Central. Um grande abraço para o nosso presidente. Foram tantas orações e tudo deu certo, tudo tem dado certo e tudo vai dar certo na vida dele com toda certeza. Nesse finalzinho, se cumprimentem, por gentileza. Claro. Cadê os R$100, Bruno? Se cumprimentem. Nós já temos não, que isso. Agora é pro e próximo. Aí já soube os caras que você tá meio preso aí. Tô aqui preso aqui. Dá um passo, pode dar um Cadê passo. os R$100? Passo, ok. Mas já deu, gente, um abraço. Fiquem com Deus.
Neste final de semana, a TV